Olá, bom dia. Estamos aqui de volta, hoje na nossa overdose de saúde. E antes, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, falar de quem está nos proporcionando estar aqui, trazendo mais conteúdo para você. A LMA é um local maravilhoso, onde a gente pode estar fazendo podcasts, lives, fotos, tudo, cursos, tudo em relação a vídeo, imagem, som. E hoje o mundo é isso, né? Quem não está online não existe. Então vem para a LMA, vem aprender, vem ensinar, que aqui é o local. Toca! Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado. Ok. Voltamos e eu estou aqui com o meu amigo Geraldo Cardoso. Ele fez nutrição com especialização em medicina integrativa, medicina integrativa, de novo. Ele fez nutrição com especialização em medicina integrativa, nutrição clínica e hospitalar e fitoterapia clínica. Uma opção de coisa, hein, doutor? Tem mais algumas, mas isso já é suficiente. Eu conheço o Geraldo já há algum tempo, ele é especialista em plantas, ele entende tudo de chás. Ele vai ser ótimo o nosso papo aqui, mas hoje o primeiro assunto que a gente vai falar vai ser sobre hidroterapia de Kneip. Por favor, doutor, explique, o que seria isso? A hidroterapia de Kneip, Kneip, olha, ela eu treinei, senão na hora ainda falei errado. Vamos lá, Kneip, desculpe. né. Kneip. Kneip, ele nasceu na Alemanha, Sebastião Kneip. Sebastian Kneip. Sebastião. Sebastian Kneip. Ele nasceu na Alemanha em 1821 e faleceu em 1897. Ele foi um grande homem, mas os heróis, via de regra, são esquecidos. Sim. Ele estudou na Universidade de Munique, ele fez teologia, mas ele já estava tuberculoso, Eita. e naquele então era a peste branca, Uhum. não tinha cura. Portanto, Kneip, ele estava na biblioteca da universidade e ele encontrou um livro de Vicente Priesnitz, um austro-húngaro, que através da prática ele conseguiu curar algumas coisas com a água, rudimentar aplicação da água. E quando Kneip estava ali na universidade, na biblioteca, e encontrou esse livro de Priesnitz, ele então leu que a água fria cura a tuberculose. Ah, genial. Genial. E o que ele fez? Ele correu para o Danúbio com aquele hábito, a roupa sacerdotal, Uhum. e quebrou as margens do rio Danúbio, era inverno, e mergulhou. Eu tenho o livro de Kneip, que foi editado no Brasil em 1893. Uau. Eu não manuseio mais porque as folhas se quebram. Sim. E eu fico pensando ali, ao primeiro livro que ele escreveu, e ele diz que, no livro ele fala, por Deus eu não morri, porque ele leu parte da receita. Ah, sim. Ele não leu a receita toda. Sim, porque podia ter. Então a receita dizia: passa o banho na água fria, mas em seguida mantém o corpo aquecido. Uhum. Imagina ele voltar com aquele hábito, com aquela roupa toda encharcada,
até novamente a universidade. Aí ia pegar uma gripe, ia pegar outra coisa pior. Tuberculoso, Sim. tomando banho em água fria, coisa de louco, não é? Uhum. Mas, no entanto, ele foi curado Que loucura. completamente. E a obra de Kneipp, o que ele fez, hoje está na cidade de Wolfshofen, na Alemanha. Ali existe spas maravilhosos. Uma curiosidade a Por favor. respeito de Kneipp, ele não cobrava os tratamentos. Mas imagine você doente, como ele esteve, e ao mesmo tempo você ser curado com um método simples. Então essas pessoas doavam voluntariamente. Uhum. E se nós víssemos a grandiosidade do que ele deixou para a humanidade, é o que eu digo, os heróis são esquecidos. E ele foi a Roma, a pedido do Papa Leão XIII, que estava à beira da morte, e ele levou um dos seus instrumentos que se usava para a água. E qual era esse instrumento? Era um regador de jardim. Parece história de carochinha, não é? Uhum. Mas está na biografia de Kneipp. E fazendo banhos alternados, frios e quentes, no Papa Leão XIII, ele foi curado. Que legal. Posteriormente, Kneipp recebeu o título de Monsenhor. Ele era uma autoridade eclesiástica voltada à área de saúde. Então, em Wolfshofen, nós temos várias clínicas. A primeira, que foi inaugurada em 1891, ela está até hoje. Ela funciona tanto quanto nos dias que ela foi inaugurada. Ai, que delícia, imagina que Né? loucura. Então, se vocês depois tiverem essa curiosidade, entra no YouTube e digite Sebastian Kneipp, Wolfshofen com W. Então, aparecerá A clínica. a clínica, que é grandiosíssima E que trabalha com água para cura. até hoje. Desculpa a minha ignorância, tá? Eu vou fazer pergunta de leiga. De forma alguma. Tem muitos gurus da internet hoje em Uhum. dia que sugerem o banho gelado. Mas esse banho, eu acredito, não seja o banho inteiro gelado. Você toma o banho quente, porque a gente, né, Curitiba é complicado, né? É verdade. Toma o banho quente, aí no final você dá uma duchona gelada. É isso? Que daí faz com que os soldadinhos do corpo vão para os órgãos internos Sim. para proteger e leva o alimento. E daí, por isso, a gente fica com o pulmão, com o coração, com o rim, com o fígado, com o intestino, com todos os órgãos, né, na sua plenitude, porque eles estão mais alimentados. É isso? Grotescamente. Pode ser. Mas, no fato, a Kneipp, ele deixou muito bem abalizado as técnicas. A Clínica Oasis, ela existe em Curitiba há 43 anos. O seu fundador, Antônio Tomé, ele estudou na Argentina, mas naquele então não era terapia de Kneipp, não é? Fazia-se sim os banhos, mas hoje nós fazemos mais na técnica, sabe? Tem uma técnica própria para cada banho, para cada aplicação. Dentro do que você mencionou, que hoje as pessoas fazem o banho gelado, colocam gelo mesmo, não é? Kneipp não recomenda o tempo que eles ficam. É um tempo bem maior. Os jogadores, eles saem, por exemplo, do primeiro para o segundo tempo ali, eles entram numa banheira gelada, gelo mesmo, porque isso ele vai trazer um fluxo sanguíneo maior para os músculos. Ok? Uhum. Então, Kneipp ele fazia diferente. Era junto à natureza. O início da clínica dele é coisa assim absurdamente simples. À medida que foi evoluindo, foi melhorando, não é? Uhum. Então, naquela região tinha algumas montanhas, tanto crianças, sendo possível, como de meia idade ou idade. Então, eles subiam parte dessa montanha, onde no topo ele teria uma cachoeira. Então, a pessoa, ao subir, ele transpirava,
e tomava aquele banho de água fria e voltava imediatamente caminhando, aquecendo o corpo até chegar à clínica. Então, para que não tenhamos danos à saúde, você faça o banho frio, mas não pode permanecer com o corpo frio. Que Entendi. foi o erro que ele fez a princípio, ele Sim. ficou tão animado que quase morre, né. Então você tem que gelar o corpo, dar um pump e logo em seguida esquentar. Primeiro aquece e depois resfria e Depois depois aquece. aquece, Ah, que legal. né. Essa segunda fase de aquecimento, eh, nós estamos em Curitiba, então o ideal é agasalhar-se bem, se possível for, fazer um pouquinho de exercício, agachamento, levantamento de braços, ou mesmo uma bebida quente, não é, para aquecer, senão pode resfriar mesmo. A hidroterapia não é para curiosos. Você estava dizendo ali nos bastidores, né, que chique, que a água, você pode usar a cura dela nos 3 estados. Sim, Knaip recomendava a água nos seus 3 estados físicos: líquida, sólida, gelo e gasosa, vapor. E nesses 3 estados, nós podemos usufruir de resultados diferentes. Vamos ao primeiro. Ao primeiro, hã, Knaip recomenda muito o banho de fricção fria pela manhã. Veja, a minha fala é em Curitiba, mas Uhum, Knaip, a fala dele era Alemanha, inverno, uhum. uma camada grossa de neve. Então as pessoas ele então levantava-se pela manhã e depois fazia uma fricção com a toalha molhada úmida, pode ser uma toalha felpuda de rosto, onde molha-se, no nosso caso, na torneira, torce muito bem e passa a partir do lado direito do corpo, você está nua, então passa rapidamente até no membro inferior, até lá na ponta do seu dedo, Uhum. dos pés. Depois, do lado esquerdo. Geraldo, por que não começar pelo lado esquerdo? Porque o fluxo sanguíneo, a partir do momento que você passa a toalha fria, os vasos se contraem. É bom que saibamos que a maior concentração de sangue está nos grandes vasos, aorta, carótida, coronárias. Mas a reserva de sangue está na microcirculação, que é a pele. Tanto é que, como sabemos que a pessoa ultrapassou o momento de cura e começa o momento de dano? Quando a pessoa tem a famosa pele de galinha, quando fica enrijecida, aqueles pontinhos, a Uhum, gente fala pele de frango, né? uhum. Porque eu sou vegetariano há quase 50 anos, né? Mas eu ainda me lembro que mamãe, lá em Minas, sou de Minas, meu estado querido, então mamãe depenava o frango e ficava aqueles pontinhos. Uhum, Então, essa chamada pele de frango, se aparece na nossa pele, é sinal que ultrapassou o suporte para aquecimento. uhum, E é o momento onde se resfria, onde adoece. Então, o banho de fricção fria, a pessoa tem que sair da cama com o corpo quente, aquecido, imediatamente com as janelas fechadas, ele molha na torneira, torce e rapidamente passa na região do braço, superior e inferior, começando pelo lado direito, descendo totalmente pela coxa, a parte anterior, até a ponta do seu dedo. De igual forma, do outro lado. uhum. Depois central, desde a região do colo e vai abaixando. Quando chega na região genital, passa também, seja masculino ou feminina, abre essa toalha e passa o lado de dentro das coxas. Uhum, E posteriormente, se possível for, também nas costas. uhum. E pisa na toalha e se deita imediatamente. Então, você vai passar a toalha de um lado, sempre molhando. Passou na parte superior, até Torce, embaixo, molha novamente deixa gelado e vai fazendo durante o período. E tem que se aquecer. Ah, eu não quero deitar. Ok. Então, se agasalhe bem e e toma um líquido quente. algo quente ou você faça um exercício. Então, isso o que vai fazer? Voltando agora na sua pergunta. Sim. Se tem um tratamento natural
mais do que qualquer outro, para elevar a imunidade é a fricção fria. É o uso da água fria nos banhos, porque são N tipos de banhos, me perdoe, que Naipe deixou para nós. Que E legal. veja você pode fazer em casa, não é necessário, obrigatoriamente, ir para uma clínica para fazer o tratamento de Kneipp. Agora, você quer ter um relax, como você já falou, que já Uhum. esteve lá conosco, você viu. Então, quer ter um relax? Sem sombra de dúvida, depressão, ansiedade e tudo mais, ele se vai com os banhos de Kneipp. Deixa eu contar aqui rapidinho para os nossos amigos. Doutor, quando for falar para esse microfone, você pode virar um pouquinho aqui, ó, tá? Ok. Que é importante falar direto no microfone, Obrigado. tá? De nada, imagina. Estamos aqui para nos ajudar. Opa, Cada um na já sua, né? estou virando. Não, é que daí a gente volta e volta aqui, Sim, tá? perfeito. Obrigada. Eu estive, né, lá na clínica durante 6 dias. Mas era na quarta-feira, a gente começa no domingo e vai até a sexta, né? Uhum. Na quarta-feira era Dia dos Namorados. Não por ser Dia dos Namorados, né? É uma data importante, mas Certo. era o dia é o dia que eu conheci meu esposo. Então a gente estava comemorando o nosso Uau, aniversário. sim. E é 2 anos, é pouco ainda, né? Tá no começo. Aí eu perguntei se eu podia voltar para casa, dormir em casa para poder, né, a gente minimamente comemorar. Disse, vê e tal, dá um cheiro, aquela coisa. Então, eu tinha chego domingo na clínica às 6 horas, passei domingo, segunda, terça e quarta. Quarta-feira de noite, às 17 horas, eu fui para casa. Você acredita que chegando em Almirante Tamandaré, ou seja, é uma cidade da região metropolitana, calma, uma cidade, né, dormitório, uma cidade pequena, eu comecei a olhar em volta e falar, meu Deus, que movimento, quanto barulho, quanta gente lá na Aí eu falei, essa é a vida que a gente leva, nossa, mesmo, sabe assim? Aí eu falei, calma, Verônica, respira, tá tudo bem, eu vou para Curitiba, lá vai ser um pouquinho mais intenso, então relaxa, sabe? Mas para mim foi um choque. Eu fiquei domingo, segunda, terça e quarta, 4 dias, mas a gente entra num estado de relax tão Sim, grande, a gente anda num grande. estado de entrega, né? De autoconhecimento e de amor próprio, né? Que quando eu saí, eu falei da bolha, né? Sim, Meu Deus, e agora? é fato, é fato. Sai de uma quietude, né? É, foi, claro, foi uma passagem. Eu mesma, quando assim toca na gente, quando a gente sente, né? É mais fácil da gente falar, fica mais. Porque a gente leu num livro é uma coisa, mas quando a gente sente, né? Eu falei, nossa, como eu estava relaxada. Que a gente não percebe no dia a dia, né? Sim, sim, sim. Mas quando eu saí do relaxamento que eu percebi. Mas vamos lá, o doutor é um nutricionista, ele me atendeu lá na clínica. E fale um pouco da parte das plantas. As plantas medicinais. Será que eu posso falar mais um tratamento de Kneipp? Por favor, pode 2, 3, 4, você tem mais uns 10 minutos, porque você tem hora, É senão a porque gente ficava mais. foi você que puxou, tá? Tá, desculpa. Quando você falou a respeito de sair daquele paraíso na Terra, vamos Uhum, dizer, uhum, para o barulho da cidade, né? uhum. Então, se tem um tratamento que acalma também as pessoas, e eu dou a minha palavra de profissional a você, se fizer corretamente, isso não vai trazer dano. É caminhar ao levantar com os pés desnudos, sem meia, na grama orvalhada. Caminhar na geada é melhor ainda. Que legal. Você vai caminhar apenas 5 minutos, Uhum. mas tenha certeza, serão os 5 minutos mais terríveis que você já passou na vida. Eita, faz sentido. A pessoa depressiva, e eu tenho 35 anos de profissão, ele caminha, ele começa a caminhar, depois de uns 4, 5 passos, é um robô andando. Uhum. E isso faz um estímulo a nível de cérebro, na produção de serotonina e dopamina, no sistema imune, que nenhuma outra coisa faz. Eu Genial. digo
porque eu tive clínica muitos anos, Uhum. trabalho no Oasis há muitos anos também, e isso melhora a imunidade. A depressão se cura com água fria, não com água quente, porque o indivíduo depressivo, ele já está largado. Me deixa aqui, não me toque, não me rele. Uhum. Mas quando você faz o estímulo com a água fria pelos receptores, ele atinge diretamente o cérebro. O sistema de alerta, né? Então, não se esqueçam, agasalhe-se bem, agasalhe-se bem. Outra coisa que ele também ajuda é nas reumatoses, nas inflamações articulares, né. Então, ele também ajuda, E esse andar no orvalho de manhã. no orvalho de manhã. E é uma coisa tão simples, tão barata e tão básica. Não tem custo, 5 minutos, 5 minutinhos. o chão é de graça, né? Olha o conhecimento como ele é genial. Muito obrigada, A Geraldo. criação, ela está a nosso favor, não é? É Uhum. nós que estamos contra a criação, os meios naturais, né? Sim. Estamos destruindo. Mas, Legal. Desculpa, deixa eu fazer uma pois não. observação aqui. O meu pai, ele é gaúcho, Ou, ele tem mais 4 irmãos e ele fala que eles iam a pé para o colégio. Criança, né? Todos juntos. E também não tinham sapato. uau, E ele não pega doença. Agora, claro, já tá com mais idade, agora até as coisas estão acontecendo, mas e que passou a vida toda assim. E ele dava, ele dizia isso, porque eles iam de a pé para descalço pro colégio, para o colégio. no orvalho, É, exatamente. bendito os nossos pais, não é? Deixaram para nós uma lição de vida. E hoje nós temos tudo e somos tão doentes, né? Pois é. E eles andando com o pé, talvez até na neve, Uhum. né, lá no Rio Grande do Sul, e, no entanto, foi longevo, sem sombra de dúvida. É que ele conta que a mãe dele, minha avó no caso, né, passava a roupa no ferro daqueles ferros Ferro de brasa. de brasa, exato, Uhum. para eles saía da cama quente e entrava direto na roupa quente, Sim, sim. mas depois ia de a pé pro colégio. E não se resfriava tanto quanto hoje, né? Que loucura, né? Voltando na sua fala sobre a fitoterapia, né? Por Você favor. mencionou. A fitoterapia, ela é uma ciência, ela é um medicamento reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive a própria fala da OMS, Organização Mundial de Saúde, é de que países em desenvolvimento utilizem os seus métodos naturais. Nós, aqui do Brasil, não aquilatamos, não valorizamos a nossa a flora medicinal. O Brasil é o maior exportador de plantas medicinais do mundo. Uau. Do mundo. E, no entanto, nós vemos farmácias coladas uma nas outras, nada contra, comércio, né? Mas é raro você literalmente ter um fitoterápico ou alguém que possa aconselhar dentro da ciência. E isso, na Clínica Oasis, nós fazemos com galhardia, nós fazemos com segurança, nós fazemos com convicção. Uhum. Depois da consulta, nós temos o material necessário para produzir o fitoterápico. Então, receitamos esse fitoterápico. Bom, a fitoterapia ela se apresenta na forma da planta seca, tá? Então, quando você tem uma plantinha lá no seu quintal, por exemplo, eu quero confundir a cabeça de vocês, né? Toda erva cidreira é melissa e toda melissa é erva cidreira, Uhum. né? Então, são os nomes populares. Na fitoterapia, nós tratamos pelo nome científico. Então, não há engano de pegar, por exemplo, o Cibopógon citratus, que é a erva cidreira de capim, ou a cidreira, como chamam, dependendo, chama sinonime nos vários estados do nosso país, pelo nome científico é Cibopógon citratus. A erva cidreira é a Melissa officinalis, a verdadeira, né? Então, isso daí, a partir do momento que nós nos guiamos pela literatura, pela ciência, ele tem o mesmo valor, segundo a OMS, do medicamento farmacêutico. Olha que interessante. Então, isso daí é um chazinho. Se não fosse o chazinho, a humanidade não existiria. Sim. Nós morremos aos borbotões pela Covid, tá? Mas e a peste negra? Qual foi a vacina que tomaram? Não tinha, né? Morreram-se milhões de pessoas.
mas a imunidade natural é que se instalou, né. Então as plantas medicinais, ela tem também tratamento para baixa imunidade. Daí uma dica para nós. Quanto paga? Quanto vale? Eu pago o dobro, pago o dobro. O nome dela é Equinácea purpúrea. Equinácea purpúrea. Equinácea purpúrea. E Aí compra lá no mercado municipal? compra, mas eu vou dar dicas melhores. Por favor. Então, se você deseja fazer o chá, você tem que pegar uma colher das de chá, essa é a medida, tá bom, pessoal? A medida é uma colher das de chá da planta para 150 ml de água fervente. Flores e folhas tenras, nunca ferva, porque vai perder as propriedades. Então, faça por infusão, que é verter a água fervente sobre a planta, já na xícara, coloca o pires tapando, após 15 minutos coe e vá tomando durante o dia. O ideal para aumentar a imunidade com a equinácea são 3 tomadas, então, no total, será 450 ml, Uhum. 3 xícaras Por dia? por dia. Mas podemos ir além. Nós podemos fazer uma outra forma farmacêutica que não seja o chá, usando as tinturas. Então, nós temos farmácias, tem uma farmácia que serve a Clínica Oasis, de primeira grandeza aqui em Curitiba, não sei se posso falar o nome, Pode. não é? A farmácia Aqua Fórmula, não é? Já há 12 anos nunca tivemos uma reclamação. Os fornecedores para a farmácia são os melhores, como, por exemplo, quando nós falamos em probióticos, né? É importado da Holanda. Uau. Produtos assim de grande confiabilidade. De primeira linha. De primeira linha. Então, nós podemos usar o extrato seco. O que é o extrato seco? São todos os princípios da planta concentrados em cápsula. Ah, genial, mais fácil, né? E muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Mas, eu não posso, talvez seja caro. Não é caro, mas para alguns pode ser. Uhum. Então, nós olha, imperativo. Uhum. A própolis, não é o própolis, é a própolis porque ela é uma resina. Então, a própolis, a pessoa chega em qualquer lugar e compra, mas muitas vezes a concentração da propolina, tá? Ela é baixa. Então, o ideal sempre é você comprar com uma concentração de no mínimo 25%. De Tá? propolina. A concentração da própolis, né? Uhum. E a própolis tem N outros compostos, né, que trazem a imunidade lá nas alturas. Que Mas interessante. muitas vezes corre mais para a farmácia, né? Sim, tomar um remedinho lá, Infelizmente. Infelizmente. Se a gente se alimentar bem, se hidratar bem, tiver um bom sono, fizer o exercício, é o básico, né? É porque a saúde é um conjunto de fatores. Não é meramente alimentação. Nós podemos ter uma boa alimentação, mas sem exercício físico também sobrecarrega. É fazer uma alimentação 10 horas da noite, 9 horas, 8 horas da noite e depois reclama de insônia, Uhum. que acorda à noite, que não dorme. Porque o nosso organismo, à noite, ele foi feito para descansar. Descansar o cérebro, o fígado, os intestinos. Até o nosso coração, ele descansa à noite. Imagino. Ele retarda 1 milissegundo entre as batidas. Olha. E isso é o suficiente para que ele descanse. Então, ali por volta das 4 da manhã, ele começa A voltar. a voltar mais um dia de trabalho, Que né? legal, que conhecimento gostoso. Eu amo fisiologia e amo patologia. Fisiologia é como o corpo funciona. Uhum. E patos, do grego, doença, né? Uhum. O estudo das doenças. Que legal. É que quando a gente é menor, né, é mais difícil. Colocam a gente para decidir o que vai fazer da vida com 17 anos. Verdade. Eu acho que é um pecado isso. Mas eu fui atleta. Parabéns. Eu fui bicampeã sul-brasileira de nado sincronizado. Uau. Mas tem que estar no presente, hein? Não. Fui. Agora vai voltar.
Eu até tentei, mas daí o Covid não deixou e E por aí vai. não, a gente tem hoje tem que pagar boleto, né, a gente tem que trabalhar, não pode mais não tem o patrocínio mais, Ah, né. o patrocínio, né, É, não temos, não temos. mas foi gostoso ter voltado, Uau, agora eu voltei 25 anos depois, daí nadei um pouco, competi, foi bem puxa, gostoso. parabéns. Obrigada. Mas na época eu era doente, apaixonada, o nado era Era minha vida, tudo. eu respirava aquilo. E daí logo pensei: "Não, vou fazer faculdade de educação física", para seguir carreira naquilo. Sim, Mas me informaram, né, que eu ia ter que fazer anatomia, uau. e sangue, e Uhum. mexer lá com cadáver e coisa. Eu falei: "Não, então deixa quieto, melhor não". Esse que é o gostoso. Pois é, mas hoje eu não vejo problema, Aham, mas naquela época, por falta de conhecimento, claro, né, aham. eu abortei a missão. Não sei se foi bom, se foi ruim, até aí não tem como a gente avaliar, mas a minha primeira opção era a educação física. É muito linda mesmo essa profissão, né? Todas elas bem desenvolvidas, sem sombra de dúvida, traz um benefício não somente à pessoa, mas para a humanidade, né? Claro. É passar aqui espalhando o bem, né? E assim, hoje, de um jeito mais, cotidiano, né, a gente acaba aprendendo na academia, daí vê no Google uma literatura, alguma coisinha para ver aqui como é que faz para melhorar, para aumentar, para fazer, e acaba aprendendo, e na nutrição também, né. A gente acaba vendo na TV, no YouTube, alguma coisa, o que que pode, o que que não pode, o que que é bom, o que que não é, e acaba tendo um conhecimento raso, claro, né, mas pelo menos para o dia a dia, né. Sim, eu creio que a nossa vida ela deve estar condicionada a ter uma saúde, porque você ter esse trajeto que chama vida entre o nascimento e a morte, esse intervalo, você passar 50% dele doente, Não, Deus me 30% não compensa, não. não compensa. Então, os hábitos, eles determinam o resultado. Os pequenos Os hábitos dão os resultados pequenos, grandes. sem sombra de dúvida. E eu com toda certeza digo a vocês que na Clínica Oasis, a fitoterapia, a hidroterapia, a trofoterapia, que é o tratamento via alimentação, né, ele traz resultados espantosos. E nesses meus anos de trabalho, eu atesto que, devidamente feito, raramente a pessoa irá adoecer. Raramente. Mas nós somos imediatistas. A nossa civilização atual é imediatista, é para ontem, não é para hoje. Então recorre a toda sorte de medicamentos, estimulantes, etc. E isso vai ter um preço. Aí a pessoa diz: ah, lá na frente a gente vê. Mas não é bem assim. Que pena. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Por favor, deixe os tuas contatos para quem quiser procurar e saber mais sobre isso. E muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado pela sua amizade. Obrigado, obrigado, Verônica. Você sempre é muito gentil com a gente, não é? Eu quero agradecer a vocês por nos ouvirem e que, se pudermos auxiliá-los, nós fazemos consulta presencial e consulta online. Você diz que 41 3657 2021 e agende a sua consulta ou o seu internamento também. Você será muito bem tratado, tratada e vai sair com uma outra perspectiva de vida. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos agora à toca, que é um complemento da LMA, que um ajuda o outro a você ter o teu sucesso. Bem, vamos lá para o patrocinador. Muito obrigada.